É isso aí, para você que chegou agora nesse momento, eu quero te deixar a saudação, paz seja convosco. E agora nós vamos estudar o tema, as 70 semanas e o Messias, irmão Nataniel. Amém, é verdade. Então, em nome de Jesus, vamos trazer mais uma explanação dessa nossa série sobre as profecias, aleluia, a qual você também pode acompanhar todas pelo YouTube. Então, a gravação fica no YouTube para você, dessa forma, relembrar, aprender das profecias com essa série abençoada sobre as 70 semanas e o Messias, em nome de Jesus. E nós estamos aqui para glorificar sempre o nosso Deus. Amém. E o texto lido é 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Amém. Então, graças a Deus, vamos aqui para essa leitura e você puder acompanhar, então, tiver em casa, é muito bom, então, você acompanhar os versículos para você adquirir mais sabedoria das Santas Escrituras. Então, preste muita atenção. Segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, os versículos de 1 a 12. Então acompanhe, sintonize e aprenda da palavra do Senhor nosso Deus, para honra e glória do nosso Pai Celestial. Então vamos aqui. Diz o seguinte: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembra de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Amém, amém. Acabamos de ouvir aí uma mensagem escrita por Paulo na segunda carta, informando a respeito do que iria acontecer e o fim dos tempos. Antes que viesse o Messias, aconteceria tudo isso aí. Então nós, a entender pela palavra de Deus, o livro profético, começando lá de Daniel, e os demais, né, como Daniel já é um dos livros que é após Ezequiel, quando ele estava na Babilônia, ele teve essas revelações da parte de Deus, o Todo-Poderoso. Então, o que Paulo diz é bem claro acerca da apostasia, que antes que acontecesse a vinda do Messias, surgiria vários homens e o anticristo também sentaria no trono querendo ser Deus.
parecendo Deus. Então, tomando parte das situações, muitas pessoas futuristas, pessoas religiosas, eles passaram a implantar essa doutrina a partir do final do século XVIII, que viria o anticristo antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos entender pela Escritura Sagrada, eles, ao entender as profecias erradas, nós vamos ver dentro da Escritura. Não vou falar muito aqui para nós poder esclarecer bem essas palavras. Irmão Nathaniel, você tem algum texto bíblico? Amém, graças a Deus. Vamos aqui meditando na palavra, graças a Deus. Então a primeira questão, eu gostaria, antes de você ler, o que eles pegam, os futuristas pregam o rapto secreto. Eu gostaria que o senhor lesse o Apocalipse capítulo 1, versículo 7. O que diz o apóstolo João? Se Jesus Cristo realmente vinha invisível a alguns, aos olhos de alguns, ou visível a todos. Amém. Então vamos para essa leitura abençoada. Acompanhe. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo é visível ou invisível, irmão Nathaniel? Amém. Então fala acerca, o assunto é bem claro, dizendo que ele vem com as nuvens, e todo olho verá ele. E mais haverá lamento. Então será uma vinda literal, uma vinda visível, porque fala em relação que os povos verão Jesus, inclusive terão um grande arrependimento por causa da vinda do Filho do Homem. Então vamos ver, tem alguma pergunta sobre isso? Amém. Então vamos aqui para a nossa primeiríssima pergunta. É a seguinte: por que Jesus, ou melhor, pode Jesus vir a qualquer momento? O que Paulo deixou escrito em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Amém. Então é para já. Então vamos meditando. Será que Jesus vem a qualquer momento? Então preste bem atenção. Ou glória ou aleluia. Então eu vou ler. Preste bem atenção aqui o versículo 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Pronto, a pergunta que você fez foi: Jesus pode vir a qualquer momento? As Escrituras não diz, não diz o dia, não diz a data, mas o apóstolo Paulo escreveu que ao soar da trombeta, quem é que não vai escutar, o alarido de trombeta? Quem é que não vai ver, o Senhor Jesus voltando? Então, assim, a Escritura é bem claro que os que morreram em Cristo primeiro, ao soar da trombeta, a sétima trombeta, os mortos que estão em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estão vivos esperando o Senhor Jesus também será transformado e vai ao encontro do Senhor nos ares. Então vai ao encontro, Aí pela Escritura Sagrada, o que eles pregam é que Jesus Cristo vai vir, antes do anticristo reinar. Mas o que diz, fazendo uma recapitulação aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 1 a 3, são essas palavras que são interpretadas erradas, se coloca ao contrário. Vamos ver, dar uma recapitulação aqui, irmão Nathaniel, e fazer uma recapitulação bem observada. Amém, aleluia, com certeza, pastor Medeiros. Vamos aqui, então preste bem atenção para você entender. Paulo orientou aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, a respeito da vinda do Senhor, e mais tarde, visto alguns estarem achando
que o evento ocorreria a qualquer momento, lhes esclareceu que existiam outras coisas a se cumprirem antes, por ordem. Primeira, a apostasia. Segunda, a revelação e manifestação do homem do pecado. Terceira, a vinda de Cristo e nosso ajuntamento com Ele. 1 Tessalonicenses 2, 1-3. Este raciocínio contraria os futuristas, pois este espera os eventos na ordem 3, 1 e 2, ou seja, vinda de Cristo e nosso ajuntamento, a apostasia e a manifestação futura do anticristo. No desespero de justificar a inversão da ordem dos acontecimentos, os futuristas chegam a afirmar que a palavra traduzida por apostasia significa partida, tentando colocar aí o arrebatamento. Então você tem aqui esse comentário das opções contemporâneas na escatologia na página 114. Pronto, então isso é ensinado na teologia, né? Já vem sendo ensinado e as pessoas, sem fazer um exame, né, mais profundo, acaba caindo nessa mentira, né? Uma mentira grande, porque está colocada em ordem. Eles colocam ao contrário, né? Ensina ao contrário. Jesus Cristo, Paulo enfatizou bem, né, irmão Nathaniel, sobre essa vinda dele, a vida do Senhor Jesus, e não deixa dúvida, né? Não deixa dúvida, porque é bem esclarecedora o que ele fala, que a vinda do Messias, né, que tudo isso aconteceria antes ele diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, que não vos movais falsamente da vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós mesmos, se o dia de Cristo estivesse já perto, né? Então diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quer dizer que antes da vinda do Senhor Jesus vai acontecer tudo isso. Paulo deixou bem claro que tem que ter cuidado para que ninguém vos engane de maneira nenhuma. Então muitas pessoas estão sendo enganadas, vão aí para o YouTube, fiquem examinando a vida do Senhor Jesus, fiquem estudando aí os profetas contemporâneos e acaba se se embaraçando, né? Ficando perturbado, a cabeça mistura tudo aos ensinamentos bíblicos, porque os homens, por estudar teologia, acham que tem a sabedoria de Deus, o Espírito de Deus. Não é isso. O Espírito de Deus, ele é dado a quem obedece aos mandamentos, quem segue a verdade, quem anda na verdade. Louvado seja Deus. Irmão Nathaniel, até aqui deu para entender? Amém. Então, já está, é bom demais, pastor Medeiro, o esclarecimento. Tem alguma pergunta a mais? Amém, com certeza. Vamos aqui ratificar o conhecimento. Então, a segunda pergunta promete demais. É a seguinte: de onde originou a ideia de uma vinda de Jesus em duas fases e de um rapto secreto dos santos? Então, de onde vem isso, pastor Medeiro? Opa, isso tem nos livros históricos. Você pode ler para mim, irmão Daniel? Amém. De onde veio essas ideias, né? Com certeza, então preste atenção. Essa doutrina surgiu graças a uma profecia dada por uma jovem chamada Margaret MacDonald na primavera de 1830, que afirmou numa mensagem profética que a vinda de Cristo seria vista somente por aqueles cujos olhos fossem espiritualmente abertos. Ela fez um relato manualmente escrito e remeteu cópias a vários líderes religiosos da época. Robert Norton, em 1840, publicou a revelação da profetisa em seu livro, que é The Restaurant of Apostle and Prophet in the Catholic. Apostólico, então, chante aqui, que é, em tradução aqui melhor, a ressurreição dos
apostólicos. Então aqui é apóstolos, apóstolo e profeta na Igreja Católica Apostólica. Outro associado à ideia foi Edvard Irving, um eloquente pregador escocês, nascido em 1792. Alguns acham que o pioneiro deste pensamento, no entanto, tenha sido o católico Manuel Lacunza, que publicou em 1812 a obra em espanhol, A Vinda do Messias em Glória e Majestade, traduzida para o inglês por Irving em 1827. Pronto, de onde veio essa ideia, né? De Margaret, né? Teve uma visão, um sonho, e já foi logo achando que a vinda do Senhor seria essa forma, o rapto secreto, que somente os olhos da fé, como diz, não, só vai ver pela fé, né? Quem tem fé que vai ver, né? Então a vinda do Senhor Jesus vai ser estando dois ali, trabalhando, e será levado um, deixado o outro. O homem está pilotando, será tirado do piloto, o avião fica desgovernado, ou o carro. Então, assim, é uma mentira grande, né? Isso aí vem correndo desde essa época e foi enviado para vários escritores, e hoje é ensinado na teologia. E a escatologia vem também crescendo muito sobre esse ensinamento, e muitos estão sendo enganados por interpretar também errado. Vamos lá, irmão Nathaniel, tem mais? Com certeza, pastor Tem mais Medeiros. uma pergunta aí, Nathaniel. Amém. Então vamos para a terceira pergunta. Por que os dispensacionalistas acreditam que a 100ª semana é separada da 79ª e que essa se cumpriu no fim dos tempos? Eita, vamos ver, Daniel 9, 24 a 27, por que eles fazem essa separação toda, né? Amém. Então vamos aqui observar a palavra do Senhor, então somente pegando a palavra para entender e para aprender. Então preste muita atenção para você aprender a santa palavra do nosso Pai Celestial. Então quem acompanha aí pelo Facebook ou YouTube pode ver também os versículos na tela. Então vamos aqui observando a palavra. Diz o seguinte: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão reconstruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim do que está decretado. Pronto, então vamos ver. Essa ideia não era ensinada antes do século XIX pelos teólogos. Depois foram ensinados, né? Eles começaram a interpretar isso errado. E nós vamos ver o que aconteceu. Tem mais, né, irmão? Para nós entender um pouco mais, vamos ver o esclarecimento. Tem mais outra pergunta para esclarecer sobre isso? Amém, graças a Deus. Então nós temos a quarta pergunta. Vamos aqui. Que eventos estão previstos para os 7 anos? Eita, irmão, para os 7 anos. Que evento está? Vamos ver o que eles pensam, né? O que eles pensam, né? Vamos lá. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui lendo. De acordo com o dispensacionalista N. Lawrence Olson, após o rapto da igreja
o governador do mundo, anticristo, fará um acordo com o povo judeu, mas no meio da semana, ou seja, após 3 anos e meio, ocorrerá o rápido que permitiu o restabelecimento da religião judaica e a reconstrução do templo no lugar onde está a mesquita de Omar. Colocará no Santo dos Santos a abominação desoladora. Daniel 9:27, Mateus 24:15, que pode ser a própria imagem, e exigirá a adoração. Apocalipse 3:15. Assim, essa segunda metade da semana de 1260 dias literais será a grande tribulação e afetará o povo judeu. Identifica o filho varão da mulher do capítulo 12 de Apocalipse como sendo um remanescente fiel de Israel, os 144 mil. No fim dos 7 anos e da grande tribulação, as nações aliadas ao anticristo se reunirão contra Jerusalém e aí então serão derrotados por Cristo em sua vinda com os santos. Então, esse comentário ele está no livro aqui, O Plano Divino através dos séculos, nas páginas 125 a 129, pastor Medeiros. Então são ensinamentos que não tem cabimento, né, nas escrituras sagradas nem nas profecias. Isso aí é o que eles interpretam. Pega esses versículos bíblicos, né, e sai interpretando da forma deles. Por isso, não é assim. A vida do Senhor Jesus, os 1260 dias não são literais, são realmente são proféticos e representam 1260 anos. Então eles pega como se fossem literais e aí divide esses dias, né, em 2 partes, que na primeira parte é o anticristo, né, que vai governar, e o povo é arrebatado ao céu, rapto secreto, e depois Jesus Cristo, antes de se completar os 7 anos, Jesus Cristo vem e destrói o anticristo. E isso é o que eles pensam, né? Mas a escritura não é assim. Vamos lá, irmão Nathaniel, tem mais? Qual pergunta para nós concluir? Amém. Então, vamos para a próxima pergunta. Não podemos parar, irmão Nathaniel. Com certeza, vamos aqui para a verdade. Qual é a verdade sobre as 70 semanas? Pode a última semana profética ser desmembrada das outras 69, pastor Medeiros? Eita, não pode não. Vamos ver pelas histórias verdadeiras. Amém. Então o comentário é o seguinte. Daniel falou de um período de 70 semanas que determinaram a vinda do Messias. Este tempo mede 490 anos. Teria início no ano 457 a.C. e não poderia ser aumentado. São 70 semanas sequenciais, ininterruptas. Abrir parênteses entre a 79ª e a 60ª semana é a manipulação da profecia para ajustá-la aos reclamos do dispensacionalismo. Se for permitida esta manobra que o impede de colocar-se outro intervalo entre a 7ª e a 8ª semana, seria correto dizer que de São Paulo a Curitiba tem 50 km? Sim, se seguir o método futurista, você roda 45 km e desliga o velocímetro e ao se aproximar de Curitiba, o liga de novo e aí totalizará os 50 km. No esquema abaixo, as 70 semanas estão dispostas na maneira correta. Pronto, então vamos ver aqui, né? Vamos ver a maneira correta, né? Das 70 semanas. O que cabe, irmão? Qual foi as 7 semanas? As 7 semanas dá quantos anos? Amém. Então nós temos aqui 7 semanas ou 49 anos que foram acerca da restauração de Jerusalém e do templo, pastor Medeiros. Pronto, é o que estava escrito, né? Está escrito em Esdras, capítulo 1, de 1 a 5 e 4, né, do versículo 12 e do capítulo 5, 12 a 16. É a construção do templo que foi profetizada por Daniel, que seria muito angustioso, mas quando terminasse esse tempo, né, 49 anos, que foi o tempo da restauração do templo, é o que estava escrito por Daniel lá. Então vamos ver o que cabe mais. As 61 semanas, irmão Daniel, era quantos anos? Amém, 434 anos, que é um dia profético, ele
É quanto tempo? Vamos ver lá, né? Ezequiel 4:6. Amém. Então vamos entender aqui os dias proféticos, se realmente correspondem, e você possa prestar atenção, tiver alguma dúvida nessas profecias, fica à vontade, não hesite de perguntar, que tudo seja para a honra e glória do nosso Pai Celestial, ou glória. Então, aleluia, Ezequiel 4:6, então acompanha aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Terminado esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carrega a iniquidade da nação de Judá. Amém. Então nós temos aqui o 7. Durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém e com o braço desnudo profetize contra ela. Pronto, um dia, né? Te dei para cada ano. Então, representa o ano profético, como fala aqui. 702 semanas é o equivalente a 434 anos. Juntando aqui com as 7 semanas, que são 49, aí vai, né? Vai 490 anos. Então vamos lá, tem mais, né? Que são 70 semanas ou 490 anos, que é Daniel 25, Daniel 9, 25 a 27. Então vamos ver mais, irmão Daniel, Nataniel. Número capítulo 14, 34. Amém. Então vamos aqui pegar a palavra do Senhor nosso Deus para meditar. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Pronto, então o dia profético representa um ano, 40 anos, né? 40 dias foi 40 anos que eles seriam punidos, né? Porque eles reclamaram, né? Eles se queixaram diante de Deus, profanaram a terra. Então Deus falou: olha, assim como vocês tiveram 40 dias, né, para rodear e analisar, assim será 40 anos que vocês vão passar e não vão entrar na terra prometida. Cada dia representa um ano. Então as profecias não tem como se literal, né? Como eles pegam aí e saem ensinando para as pessoas. Então são 69 semanas e mais uma semana, que seria, né, a entrega ao Messias, e na metade da semana cessaria o sacrifício. E o resto seria com muitas abominações e guerra. Seria tirado o governante. Vamos ver a semana, irmão Nataniel. Uma semana representa 7 dias. Uma semana representa 7 anos, né? Que é um dia, né? Que é 69 semanas e mais uma semana. Então, para inteirar as 70 semanas e a vinda do Messias, ou o nascimento do Messias. Então, 69 semanas mais uma semana representa 7 anos. Então, Jesus... são 3 anos e meio, que foi o que Jesus, ao nascimento, quando ele foi batizado ali, ele foi batizado, que foi na época, né, seria 3 anos e meio que Jesus pregou, cada dia representa um ano, então 7 anos, né? 7 anos foi 3 anos e meio que Jesus pregou o evangelho e foi morto. E os outros 3 anos e meio, né, terminou aqui, como diz a palavra, que começou no dia, a pregação do Senhor Jesus, foi quando ele foi batizado, dia 27 depois de Cristo, 31, que foi ali a morte dele, foi até o 34 depois de Cristo, né, ali completou ali, terminou essa profecia no ano 34 depois de Cristo. Então, não tem como eles pegar esses textos bíblicos e apontar, né, pegar lá de Tessalonicenses, apontar o anticristo aí. Não cabe, não tem cabimento, tá? Não tem cabimento. A vinda do Senhor Jesus Cristo será literal e nós temos que acreditar de acordo com a Escritura, né? Como fala também Mateus 24, versículo 27 em diante, que assim como um relâmpago surge no Oriente, no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, todo olho verá. E ele enviará os seus anjos aos 4 cantos da terra para juntar os seus escolhidos. Então todo olho vai ver.
Não tem como não ver um relâmpago, não tem como a pessoa não escutar uma trombeta tocar um trovão, né? Quando o trovão estronda, todo mundo ouve. Então é assim, meu querido. Espero que você compreendeu, né, irmão Nathaniel? Foi esclarecido, irmão Nathaniel, ou não? Amém. Então, bem esclarecido, pastor Medeiros, nossos irmãos entenderem acerca das 70 semanas, que não pode fazer nenhuma quebra. Então são 70 semanas que teve o começo e teve o fim. Então o pessoal diz que 7 semanas ainda falta se cumprir, ou 3 anos e meio. Então jogando para o futuro, mas ali não fala disso, as escrituras são bem claras e as 70 semanas já teve o seu cumprimento. Então com a morte do Messias ali completou a última semana. Amém, é isso aí. Deus abençoe, paz seja convosco e vamos para mais, né, irmão? Amém, com certeza, pastor Medeiros.